Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e assim consiga ganhar mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é apoios básicos para o jogo de tênis. Então, para desenvolver esse tema, a gente vai agora para a quadra e lá a gente vai conseguir expor muito melhor quais são esses apoios básicos para que a gente evolua e assim consiga ganhar mais jogos de tênis. Bora lá! Os apoios básicos para o jogo de tênis tratam da maneira como a gente se apoia para efetuar os golpes. Por exemplo, como eu me apoio para bater um golpe de forehand, como eu me apoio para bater um golpe de backhand, qual o tamanho da minha base, o que é perna de recuperação. Então esses são os princípios básicos dos apoios para o jogo de tênis. Existe uma diferença básica na terminologia de footwork e apoios. O footwork, ele envolve toda a movimentação de pernas no tênis. Então, ele vai desde o split step até a movimentação até a bola, o apoio, a recuperação e ele termina novamente aqui no split step, aqui no centro. Já os apoios, ele trata exclusivamente de como a gente vai se apoiar para bater na bola de tênis. Então, os apoios, eles são uma parte do footwork. E nesse vídeo, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre os apoios e não sobre o footwork, que é uma coisa muito mais ampla. Então eu vou falar um pouquinho, vou ser um pouco mais específico sobre a parte de apoios e a parte de footwork. Os outros aspectos do footwork, a gente vai passando nos próximos vídeos aí para vocês. Existem basicamente 3 apoios que são recomendados para o golpe de forehand e 3 apoios recomendados para o golpe de backhand. E mais um outro apoio que é muito pouco recomendado. São eles, no forehand a gente tem o apoio um pouco mais em open stance ou base aberta, né, onde os meus 2 pés eles estão separados e numa posição um pouco mais frontal, mais aberta para a quadra. Tá? Esse é o apoio em open stance. A gente tem o apoio em semi-open stance, que é um apoio onde a gente se coloca mais ou menos a 45 graus aqui, tá? Então a gente não fica tão frontal e não fica tão lateral para a quadra, a gente se apoia um pouco mais em semi-open, tá? E existe o apoio que a gente chama de square stance, que é quando a gente pisa com a perna esquerda um pouco mais à frente aqui, numa posição um pouco mais lateral para a quadra. No lado do backhand, a gente tem, da mesma maneira, a gente tem aqui o apoio em open stance, né, que a gente está numa posição mais frontal na quadra. A gente tem o apoio em semi-open stance, que a gente está os 2 pés mais ou menos a 45 graus em relação à quadra ou à linha do fundo aqui. E a gente tem o apoio também em square stance, quando a gente pisa com a perna direita à frente. Esses são os apoios básicos na direita e na esquerda, então open stance, semi-open e square stance. Existe ainda o closed stance, que não é muito recomendado porque ele acaba bloqueando um pouco a rotação de quadril, que é, por exemplo, quando eu me fecho demais aqui para bater o forehand, quando a minha perna esquerda passa a linha da minha perna direita, e nesse caso aqui para bater o forehand, ou quando a minha perna esquerda passa a linha a minha perna direita passa a linha da minha perna esquerda aqui para bater o backhand. Nesse caso, eu acabo bloqueando um pouco essa rotação de quadril para o golpe. Então isso não é muito recomendado. Então a gente sempre vai tentar utilizar ou open stance, ou semi-open, ou square stance. E evitar, sempre que possível, tirando em uma ou outra situação de emergência, o closed stance, porque ele acaba, biomecanicamente, ele acaba limitando o nosso golpe. Então, beleza, Marcelo, eu entendi quais são os apoios básicos, open stance, semi-open, square stance, mas como eu devo me apoiar? Qual eu devo escolher? Que tipo de bola, em qual tipo de bola que eu vou bater com determinado apoio? A verdade é que depende da bola que vem e depende da minha posição na quadra. Se eu tô aqui no fundo e vem uma bola mais ou menos na linha de base e eu tô bem apoiado, basicamente nessa bola eu vou me colocar um pouco mais em semi-open stance. Por que semi-open stance? Esse tipo de apoio, ele permite que eu consiga tanto gerar momento linear, de trás para frente, como que eu consiga gerar um pouquinho de momento angular e consiga gerar um pouco mais de efeito. Então eu consigo fazer essa bola andar tanto para frente e girar um pouquinho para me dar um pouquinho mais de segurança. Então o apoio básico de forehand
semi-open stance. Se eu não tiver que fazer nenhum deslocamento lateral, para frente ou para trás, basicamente semi-open stance de forehand. No backhand, esse apoio básico, basicamente, é o square stance. No lado do backhand a gente não consegue gerar tanto efeito na bola, a gente não tem tanta aceleração natural igual a gente tem no forehand. Basicamente pelo seguinte, a gente tem muito mais força aqui, por exemplo, para fechar, para abraçar, do que para abrir, né? Seja no backhand de uma mão ou para rotacionar no backhand de duas mãos. Então, basicamente, a gente tem mais força aqui do lado do forehand, mais potência. Então, quando a gente vier do lado do backhand, a gente acaba pisando um pouquinho mais para fazer essa transferência de peso um pouco mais da perna de trás para a perna da frente. A gente consegue jogar um pouco mais o peso na perna da frente e com isso a gente consegue um pouquinho mais de potência. Independente disso, de estar em semi-open, de estar em open ou square stance, é muito importante que a gente consiga fazer uma base com um bom tamanho, né? Eu coloco aqui como referência basicamente pelo menos uma raquete ou os pés um pouco mais separados que a linha dos ombros. O porquê? Porque assim fica muito mais difícil eu me desequilibrar. Se eu estou com uma base muito pequena, se eu pegar a bola um pouquinho tarde, eu já acabo desequilibrando para trás. Isso faz com que eu perca potência e faz com que eu perca precisão também. A minha bola já não vai exatamente onde eu quero. Então, de todas as formas, eu vou sempre tentar me apoiar com pelo menos uma raquete de distância entre um pé e outro. Então, eu vou, na hora de golpear aqui no forehand, sempre uma raquete de distância, tá? Independente se é do tipo de apoio que eu esteja fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu me apoio em semi-open stance com uma raquete de distância aqui, faço o golpe e na sequência essa perna que a gente chama de perna de recuperação, né? Ela sempre passa na sequência do golpe aqui. Para quê? Para que eu consiga recuperar o centro da quadra, para que eu libere a energia aqui do quadril, utilize um pouco dessa energia de rotação do quadril e consiga recuperar o centro da quadra de uma maneira mais eficiente. Então, da mesma maneira, no backhand, eu faço o golpe, né? Depois que eu fiz o contato com a bola, minha terminação está passando à frente, na sequência eu libero essa perna exterior, né? Que é a minha perna de recuperação, para que eu consiga utilizar essa energia do quadril e consiga também recuperar novamente o centro da quadra. Nas bolas que eu me desloco em diagonal para frente, ou seja, as bolas que caem curtas na minha quadra, que eu vou tentar buscar a bola mais cedo, fazer o contato com a bola mais cedo, para às vezes aproveitar uma oportunidade do meu adversário mal posicionado do outro lado, basicamente eu vou pisar nessa bola aqui em square stance. Então nesse caso sim eu venho com a perna oposta quando eu estou indo para frente e piso nessa perna esquerda para efetuar o meu golpe de forehand. Na sequência, quando eu efetuo o golpe, depois de fazer o contato e quando estiver chegando na terminação aqui, eu libero essa perna exterior, né, que é a minha perna de recuperação, para eu poder voltar para o centro da quadra. Ou muitas vezes para dar sequência, ir para frente, seguir a bola e conseguir fechar o ponto na rede. Do lado do backhand, mesma coisa. Se eu venho para frente, eu piso aqui, mais em square stance e libero essa perna exterior aqui, sempre com uma raquete de tamanho. Libero essa perna exterior, tá? Para que eu consiga ou recuperar o centro da quadra ou avançar na sequência. Nas bolas um pouco mais de trás, que eu recebo bolas mais fundas, eu vou acabar utilizando um pouco mais o semi-open stance. Então, eu tô no meio da disputa de um ponto, meu adversário jogou uma bola bem profunda aqui. Eu sou obrigado a sair dessa bola aqui. Nessa daqui, eu consigo me apoiar um pouco mais aqui em semi-open e daqui gerar um pouco de energia também, carregar bem na perna direita aqui, com bom tamanho de base e gerar um pouco de energia e acaba até saindo um pouco mais do chão quando eu estou mais de trás. E as bolas de defesa de backhand, o princípio é o mesmo. Então eu afasto aqui, carrego em semi-open stance um pouquinho mais, né? Me apoio um pouco mais na perna esquerda aqui e ela mesma vai gerar energia. Eu vou empurrar o golpe com essa perna esquerda aqui para eu conseguir recuperar o espaço aqui na quadra na sequência. Então, dependendo da bola que vem, se ela está mais curta, eu posso vir aqui e pisar em square stance. Eu posso vir aqui e pisar em square stance. Ou ela veio mais funda, eu já me apoio mais semi-open aqui, ou me apoio mais semi-open aqui.
Se a bola vier funda na esquerda e eu tiver tempo, eu recomendo que vocês afastem, criem o espaço e pisem aqui também, né, no backhand, em square stance, para conseguir gerar um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de energia. No lado do forehand, eu já não recomendo que pise em square stance de trás. Aqui já é mais recomendado eu carregar mesmo na perna direita, semi-open, para eu conseguir gerar um pouquinho mais de energia. Um outro ponto que é importante a gente colocar aqui é quando a gente usa o open stance, né? Que é a base um pouquinho mais aberta, 100% aberta para a quadra. O open stance a gente vai usar basicamente nas freadas laterais. Então, toda hora que eu me deslocar para a direita, eu vou vir na corrida, aí marco aqui perna interior, exterior, e daqui eu consigo fazer o golpe, certo? Sempre na sequência liberando a carga dessa perna exterior aqui, né? E já caindo na perna de recuperação para eu voltar para o meio. Ou do lado do backhand, o princípio é o mesmo. Eu venho correndo aqui, me apoio numa freada lateral interior-exterior, base aberta para a quadra, e a minha perna exterior é a perna que vai frear e vai gerar energia. E com essa perna aqui, ela mesma vai me empurrar para eu recuperar o centro da quadra. Então, basicamente, a maneira que eu vou me apoiar depende um pouco da bola que eu recebo. Então, se a bola vem um pouco mais funda, se eu tiver que afastar, eu vou me apoiar basicamente em semi-open stance aqui. Se é uma bola mais confortável, semi-open stance aqui no forehand e square stance aqui. Se é uma bola que eu estou entrando em diagonal, square stance na direita e square stance na esquerda. E nas freadas laterais, basicamente, eu vou frear um pouco mais em open stance. Se na esquerda eu tiver tempo para eu conseguir chegar na corrida e ainda pisar em square stance, ótimo. Ali eu não vou ter problema nenhum, é até recomendado que o jogador faça isso. O que acontece muitas vezes, que é um erro bastante comum, é o atleta chegar na corrida e querer pisar com a perna direita, mas ele se coloca numa posição muito fechada, em closed stance, que ele se fecha para a quadra. Isso acaba bloqueando a rotação de quadril e acaba fazendo com que a bola dele acabe ficando um pouco mais curta do outro lado da quadra. Então, nesse caso, é muito melhor eu chegar aqui um pouco mais em open stance, que eu vou conseguir gerar um pouquinho mais de energia. O ideal é que a gente sempre consiga se apoiar antes de efetuar os golpes, ou seja, a gente está na corrida, que a gente consiga frear bem com as pernas antes de executar o golpe, para executar um golpe basicamente da mesma maneira que a gente faz apoiado, quando a gente está bem apoiado aqui no centro da quadra. Quando não é possível eu me apoiar antes, ou seja, eu não consigo chegar na corrida e frear antes do golpe, basicamente eu tenho uma solução, que é a seguinte: eu venho na corrida, eu piso na perna direita, né, faço como se fosse uma semi-freada, né, diminuo um pouco a minha velocidade e bato essa bola passando a minha perna esquerda, tá? Então eu piso em open e bato passando a perna esquerda. É importante que na sequência a gente consiga frear sempre no máximo em um duplo passo. Ou seja, eu pisei aqui, aí eu venho aqui, é um duplo passo, ó, tac, tac, aí daqui eu já estou pronto para recuperar. Um erro muito comum é o atleta ele pisar aqui e na sequência dar mais de um duplo passo aqui para voltar. Então ele não conseguiu frear nem antes e nem no primeiro duplo passo na sequência. Então ele acaba perdendo muito tempo e muito espaço na quadra. Isso acaba fazendo com que ele não recupere bem o centro da quadra e a quadra acaba ficando aberta do outro lado. Do lado do backhand, o princípio é o mesmo. Então o ideal é eu frear antes. Se eu não conseguir frear antes, eu tenho que frear no máximo em um duplo passo na sequência, para que eu não perca tanto espaço na quadra. Então eu venho na corrida aqui, piso em open, bato passando a minha perna direita e freio em um duplo passo na sequência. Aqui, tac, tac, e aqui eu já estou pronto para voltar. Evitar da mesma maneira, dar mais de um duplo passo aqui para voltar, porque eu vou perder tempo e eu vou acabar perdendo espaço na quadra. Existem basicamente 3 tipos de erros que os jogadores cometem na hora de se apoiar para golpear. E esses erros eles são cometidos não só por jogadores iniciantes ou amadores, mas muitas vezes até por alguns jogadores profissionais. E esses erros são os seguintes: o primeiro deles é eu não conseguir frear antes de golpear, ou seja, eu não conseguir fazer um bom apoio para golpear essa bola, principalmente quando eu estou em deslocamento.
Então muitas vezes eu acabo batendo essa bola, eu afasto e bato essa bola ainda na sequência correndo para trás. Ou venho para frente para pegar uma bola mais curta, mas eu não me apoio, bato correndo, eu não dou uma pausa antes. Se eu vier no backhand também, antes de terminar o golpe eu já estou correndo para frente. Eu não venho, dou uma pausa e pego. Ou afasto, consigo frear e pego. Ou chego na corrida lateral, freada lateral, freio e pego. Então o primeiro erro é o jogador não buscar frear e se apoiar bem antes de golpear. O segundo erro, que é bastante comum, é não fazer um tamanho de base adequado. Então muitas vezes, como eu falei anteriormente no vídeo, a gente tem que buscar aqui mais ou menos uma raquete de distância. Então muitas vezes a pessoa acaba ficando um pouco acomodada com as pernas esticadas aqui, acaba batendo com uma base pequena, às vezes de 20, 30 centímetros no máximo ali. Isso facilita muito para a pessoa se desequilibrar, perder o equilíbrio durante o golpe. Então esse é o segundo erro, que a pessoa não faça uma base de um tamanho adequado, e sim uma base pequena, o que facilita ela a perder o seu equilíbrio. Um outro erro, terceiro erro bastante comum, é a pessoa acabar escolhendo o tipo de apoio errado para determinada situação. Então é muito comum o atleta, às vezes, ele afastar, ele está um pouco mais atrás na quadra, ele acaba tentando pisar aqui em square stance para bater o forehand. E às vezes ele pode até acertar, mas é um golpe que é um pouco mais arriscado, porque o square stance ele facilita que eu pegue a bola com mais momento linear, que eu bata ela de trás para frente melhor. Então muitas vezes eu acabo errando essa bola na rede, ou minha bola passa a rede e acaba ficando curta para o meu adversário, e isso acaba não sendo a melhor escolha. Como eu falei anteriormente, a melhor escolha nesse caso aqui de trás é eu me apoiar um pouco mais em semi-open stance. E da mesma maneira, no backhand também, muitas vezes o atleta acabar se fechando muito, para a quadra, e ele bloquear um pouquinho essa rotação de quadril. Então isso acaba dando problemas para ele, tanto de profundidade quanto de consistência e potência. Eu conseguir fazer bons apoios para golpear as bolas é uma das partes mais importantes para o jogo de tênis. E isso acaba sendo um pouco subestimado pelos jogadores, que muitas vezes não colocam tanta atenção nisso. O tênis ele é um esporte de movimentos, é um esporte muito dinâmico, que eu bato na bola com a raquete, mas eu preciso me deslocar até as bolas para conseguir efetuar bons golpes. Então isso aí tudo aumenta a importância de bons apoios, para que eu consiga ter mais potência e mais precisão. Então, quando eu vou trabalhar, eu vou treinar, e estou no meu dia a dia ali de trabalho, de treinos, eu tenho que dar um pouco mais de atenção na maneira como eu me posiciono. A parte mais importante do jogo de tênis são as pernas. Então, se eu como professor de tênis, treinador de tênis, vejo que um atleta, por exemplo, ele está fazendo um golpe que a terminação dele, ele está terminando aqui embaixo, por exemplo, que não é uma terminação recomendada. Mas muitas vezes eu não vou mexer na terminação se o jogo de pernas dele não estiver encaixado. A terminação baixa aqui, por exemplo, na frente, ela vai ser somente uma consequência do atleta estar mal posicionado ou não estar bem apoiado para efetuar esse golpe. Então sempre a primeira coisa que eu vou olhar como treinador de tênis, seja num atleta de competição ou seja num atleta amador, é a parte dos apoios. Se ele está se apoiando bem, se ele está escolhendo a melhor maneira de se apoiar, porque isso eu tenho convicção que isso faz uma diferença absurda depois no jogo de tênis desse jogador. Então não adianta nada eu corrigir a parte de ponto de contato ou de terminação ou até mesmo de preparação do golpe se o atleta ele não tem os apoios básicos bem treinados. Isso vai acabar limitando o jogo dele. Tá ótimo, Marcelo. Entendi muito bem quais são os apoios básicos, como eu devo me apoiar, quais são os principais erros. Mas uma dúvida que eu tenho que é bem comum, com que frequência eu devo pensar em como me apoiar? E a resposta para isso é muito simples, o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu recebo uma bola, eu tenho que pensar o que eu quero fazer com a bola e como eu vou me apoiar para golpear essa bola. São basicamente as duas coisas que eu tenho que pensar. É lógico que se eu já penso na minha cabeça que eu vou me apoiar em semi-open stance, já é natural, eu não tenho que pensar muito para eu vir aqui para trás e me apoiar em semi-open. Aqui já é natural para mim, já está automatizado.
Mas eu sei na minha cabeça, às vezes mesmo que não seja um pensamento tão consciente, mas eu sei que eu estou me apoiando em semi-open. Ou sei que eu estou pisando em square stance, estou pisando com a minha perna direita à frente para bater o backhand aqui. Ou sei que eu estou chegando na corrida, na lateral, na corrida na esquerda, em open stance. Ou sei que eu vou chegar em open stance. A hora que a bola saiu da raquete do meu adversário, eu já consigo calcular mais ou menos, junto com com a unidade de giro de ombros aqui, o primeiro passo de deslocamento, já entrando um pouquinho no conceito aí de footwork, eu já vou programar na minha cabeça como eu vou me apoiar. Então, ou seja, o tempo inteiro eu estou pensando em como me apoiar. E não só às vezes, não só de vez em quando. Como que eu posso fazer para me apoiar melhor em todas as bolas? Como que eu me apoio melhor para devolver o saque? Como que eu me apoio melhor para bater uma direita de meio? Me apoio para bater uma direita de trás? Ou uma direita na corrida? Quais são os melhores apoios? Então a resposta é realmente o tempo inteiro pensar nisso. Ir planejando e tentando fazer e se ajustar da melhor forma para cada bola que você recebe. Então, o primeiro passo para eu conseguir me apoiar bem, ou me apoiar melhor, é eu entender a importância dos apoios para jogar bem tênis. Então, se eu sei que eu tenho que chegar numa bola lá na corrida, eu tenho que tentar frear antes do golpe para eu conseguir me apoiar bem, eu saber disso já é o primeiro passo para eu conseguir sair com energia para eu chegar antes e me apoiar. Então, o primeiro passo é saber, o segundo passo é a gente buscar isso. Toda vez que a gente estiver batendo bola, ou treinando, ou jogando, a gente sempre tentar correr com energia e se apoiar bem para que a gente possa ter bons apoios e assim ter melhores golpes na hora do jogo de tênis. E como que eu, Marcelo, descobri isso, sobre a importância dos apoios para um jogo de tênis? Isso basicamente são muitos anos de estudo que eu venho buscando isso, que eu vou atrás disso. Então, por exemplo, eu já sou treinador de tênis há 20 anos, já jogo tênis há praticamente 35 anos. E nesses 20 anos, pelo menos ali, fora o tempo que eu treinei antes, esses 20 anos que eu sou treinador de tênis, eu busquei muitas informações, fiz muitos cursos, viajei, tentei fazer cursos em vários locais do mundo. E isso me ajudou muito a descobrir como os melhores treinadores pensam e trabalham. E quanto mais alto o nível do jogador, a gente acaba percebendo que mais simples é o trabalho deles. Então eles se concentram muito em fazer o simples bem feito e não às vezes fazer um exercício muito elaborado ou se concentrar em coisas muito complexas. Mas sim eles conseguirem se apoiar bem, se deslocar bem, chegar bem na bola, fazerem boas escolhas. Então quanto mais alto é o nível de tênis, mais básico é a concentração do atleta. Ele se concentra no básico para fazer o básico bem feito. Então, um lugar que me deu muita certeza ali, muita convicção sobre os apoios, foi quando eu trabalhei na Espanha com o Jofre Porta, na academia dele, na época ali 2012, 2013. Né? Entre 2009 e 2013 eu fui várias vezes à academia dele, mas que eu fiquei mais fixo ali entre 2012 e 2013. Então, ele é um cara que trabalhou com o Rafael Nadal dos 9 até os 17 anos, treinou o Carlos Moyá praticamente a carreira toda, formou outros jogadores top 50, jogadoras top 50 WTA também. Então é um cara que tem muita experiência e entende muito dessa formação técnica. E eu morava com ele dentro da academia, então eu discutia muitas coisas com ele diariamente, tomava café da manhã, almoçava e jantava com ele e acabava discutindo muitas coisas sobre tênis. E muito dessa discussão ele acabava caindo sobre os apoios, né? Sobre o open stance, o semi-open, liberar a perna exterior, né? Posição de quadril, posição de ombros. Então muito do jogo de tênis, muito dessa parte dos apoios, eu já sabia um pouco, mas eu acabei tendo uma confirmação, uma convicção muito maior depois desses anos que eu passei lá na Espanha com o Jofre Porta. Então, basicamente, esse aí é o vídeo de hoje. A gente falou sobre os apoios básicos do forehand, os apoios básicos do backhand, quais são os principais erros que os jogadores cometem, como a gente pode começar a melhorar, evoluir isso no nosso jogo, para que vocês consigam, assim, evoluir tecnicamente e, consequentemente, consigam aí mais vitórias no jogo de tênis. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final aí. Espero vocês aí no próximo. Valeu!